Então, galera, beleza? Bora estudar? Terceira lei de Newton. Bom, a terceira lei de Newton é a lei que tem o enunciado mais fácil, né, de lembrar. Todo mundo se lembra dessa lei. É muito usada no dia a dia, né? Quando a gente quer se referir a alguma coisa que é consequência imediata da outra, como a que se faz, a que se paga, com ferro fere, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essas brincadeiras que a gente costuma fazer parece que remetem à terceira lei. Só que a terceira lei, ela muitas vezes é ignorada, assim, e o não conhecimento dela às vezes dificulta a interpretação de um fenômeno e a própria aplicação das outras leis de Newton, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui e tirar algumas dúvidas que às vezes aparecem. Então o enunciado da lei é bastante simples, né? A toda força está associada a uma reação oposta. Pronto, o enunciado da lei é esse. Agora, é muito comum a gente dizer ou encontrar nos livros a toda ação corresponde uma reação. Eu não gosto muito desse enunciado porque a gente acaba atribuindo a uma das forças a ação e a outra a reação. Isso dá uma ideia de que uma vem depois da outra, porque a ação normalmente antecipa a reação. E isso não é muito bem interpretado assim na lei de Newton. Então eu prefiro dizer a toda força está associada a uma reação oposta. Que aí deixa claro de que a ação e a reação, elas não são duas coisas que acontecem em momentos diferentes. Elas são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então é só lembrar, o que é força? Força é sinônimo de interação. Quando acontece uma interação física, surgem as forças. E aqui eu coloquei um exemplo para a gente identificar as características dessas forças que surgem quando há uma interação física. Então, eu coloquei aqui uma ilustração para mostrar um objeto, essa interação é uma interação mecânica, né? Eu imaginei duas bolinhas, uma batendo na outra, mas serve para qualquer interação gravitacional, elétrica, com contato, sem contato, não importa. Interações físicas sempre vão produzir forças. Então, imaginem que uma bolinha A está se movimentando com uma velocidade, tem uma bolinha B ali que está parada, e num certo momento essas bolinhas colidem uma na outra, né? Ocorre uma colisão entre elas. Não vamos pensar o que vai acontecer depois. Eu quero imaginar o que está acontecendo nesse momento, na hora que as duas encostam uma na outra, na hora que ocorre a interação. Quando ocorre a interação, surgem as forças. Então, haverá duas forças dentro desse sistema, porque se é uma interação, é a força de um objeto sobre o outro e do outro sobre aquele que estava também participando da interação. A gente representa essas forças, como a gente já está acostumado, com vetores. Então eu separei ali as duas bolinhas, que a gente vai imaginar que aquelas ali são figuras, ilustrações, no momento exato dessa colisão. Então, quando ocorre a colisão, o A sofre a ação do B. O B exerce uma força sobre o A. Para onde é que está essa força? Como é que a gente ilustra essa força? Essa força é uma força horizontal para a esquerda. Então eu vou dizer que essa aqui é a força do B sobre o A. Ao mesmo tempo, no mesmo instante em que o B sofre essa força para a esquerda, em que o A sofre essa força para a esquerda causada pelo B, o B sofre uma força para a direita causada pelo A. Então isso aqui representa a força que o A fez sobre o B. Então, sempre que ocorre uma interação física, surgem duas forças, uma em cada objeto que participou da interação. Ou seja, se a gente contasse todas as forças que existem no universo, nós certamente encontraríamos um número par. As forças sempre surgem aos pares. Por quê? Porque força surge da interação, ou seja, da ação entre dois objetos. Agora, essas duas forças, elas constituem o que nós chamamos par, ação e reação. O que duas forças têm que ter para que elas sejam consideradas a ação e a reação uma da outra? Primeiro, como eu falei anteriormente, dizer que essa força aqui é a ação e aquela é a interação, ou é a reação, é a mesma coisa de dizer que aquela lá é a ação e essa aqui é a reação. Não tem uma que receberá o nome de ação e a outra de reação,
isso não faz sentido diferenciar uma da outra assim. Por quê? Porque para que elas sejam ação e reação uma da outra, obrigatoriamente elas devem ser simultâneas. Então, qualquer dessas características aqui, que deixar de acontecer, que deixar de ser observada, que não existir na ocasião, já vai fazer com que duas forças não sejam ação e reação uma da outra. Então, a ação e a reação são sempre simultâneas, ocorrem sempre ao mesmo tempo. O que mais que caracteriza um par de forças como ação e reação? Elas têm mesma direção sempre e sentidos opostos. Então, no caso ali, as duas são horizontais e uma horizontal para a esquerda e a outra horizontal para a direita. Então, elas têm a mesma direção e sempre sentidos opostos. Então, as duas forças sempre terão sentidos opostos. Outra característica importante: elas possuem sempre a mesma intensidade, ou mesmo módulo, mesma intensidade. Um detalhe muito importante que muita gente esquece e acaba se confundindo e às vezes errando algumas questões. Imaginem que essa força que o B faz sobre o A tenha 10 newtons. Então a força que o A faz sobre o B também terá 10 newtons. O que não quer dizer que os dois, sujeitos a uma força de 10 newtons, terão consequências idênticas na sua colisão. Não tem nada a ver. Uma força de 10 newtons vai causar em objetos diferentes, fenômenos diferentes, consequências diferentes. Então, o que essas forças vão provocar aos objetos que participaram da interação não tem nada a ver com a intensidade dela somente, tem a ver com o objeto que estará sentindo a força. Então, não quer dizer que porque as forças são iguais em módulo, iguais em valor, que as consequências das forças também serão iguais em cada objeto. Cada um vai sofrer as suas consequências pela ação dessa força. Agora, se nós fizéssemos uma operação matemática e somássemos esse vetor com aquele, essa soma dá zero. Mas isso é uma mera operação matemática. Não quer dizer que fisicamente essas forças estão produzindo um efeito nulo. É só uma soma. Se eu somar 2 com menos 2, 10 com menos 10, vai dar zero. Mas fisicamente não faz sentido somar essas duas forças. Por quê? Porque essas duas forças, elas atuam em objetos distintos. Uma força age no A e a outra força age no B. Essas duas forças nunca vão provocar o equilíbrio de um sistema porque elas não estão as duas agindo no mesmo objeto. Não é um objeto sujeito a uma força de 10 newtons para a direita e ele mesmo sofrer uma força de 10 newtons para a esquerda. Não, é um sofrendo uma força e o outro sofrendo outra força. Então essas duas forças nunca se equilibram, nunca se anulam. Por quê? Porque atuam em corpos diferentes. Então essa informação é muito importante. A ação e a reação nunca se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Atuam em corpos diferentes. Então, quando a gente quiser identificar a ação e a reação, nós nunca podemos olhar para um objeto apenas. A gente tem que olhar para os dois objetos que participaram da interação. Uma delas, a ação, vamos chamar assim, a ação estará em um objeto e a reação estará no outro objeto que participou daquela interação. Então, por exemplo, essa caneta, ela é atraída pela Terra. Então, a gravidade da Terra puxa essa caneta para baixo. Onde é que está a reação do peso dessa caneta? A interação é entre quem? É entre o objeto e o planeta. Então, se existe uma força puxando esse objeto para baixo, a reação está no outro objeto que participa da interação, que no caso é o planeta Terra. Então, ao mesmo tempo em que a Terra puxa essa caneta para baixo, a caneta puxa a Terra para cima. Como a gente normalmente estuda só a ação da Terra sobre a caneta, a gente desenha uma forçazinha peso aqui, mas não podemos esquecer que a reação dessa força-peso está lá no centro da Terra, puxando a Terra para cima, como reação da interação que ocorre entre a caneta e a Terra.
Tá certo? Bom, em todas as situações que a gente for estudar, a gente vai falar da ação e eventualmente da reação. Se nós formos estudar ao mesmo tempo os dois objetos que participam da interação. Mas se a gente escolher estudar só o objeto A gente só vai perceber uma das duas. Se a gente resolver estudar somente o objeto B, a gente vai perceber somente a outra força. Se nós resolvermos estudar as duas ao mesmo tempo, aí então a gente vai ter a representação da ação e da reação no mesmo sistema. Beleza? Durante os exercícios a gente vai fazendo as representações das forças e aí então a gente vai identificar a ação e a reação de cada uma das interações que ocorrerem. Beleza? Beleza, galera? Valeu, um abraço. Ó, pode estudar, hein?